Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz, desculpe o atraso, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos. Estava aqui puxando minhas aulas aqui e acabei que atrasei, tá? Mas me perdoem, mas estamos aqui mais uma vez para trazer um conteúdo para vocês. Deixa teu like, compartilhe à vontade aí e vamos a mais um assunto polêmico, onde muitos fogem, né? Não querem tocar nesse assunto, tem medo de tocar nesse assunto e, infelizmente, por não esclarecer esses pontos, muitos filhos de Deus estão sofrendo e outros estão comprando uma briga da tradição religiosa, achando que estão defendendo o Evangelho de Cristo. Muitos filhos de Deus, inocentemente, estão comprando uma briga, defendendo uma bandeira institucional, um credo religioso, uma denominação, achando que estão defendendo Cristo. Imagine se Cristo precisa de defesa de alguém. Imagine se Deus e a sua igreja precisa da minha proteção. Eu vou proteger a igreja de Cristo. Eu vou defender, sabe, a igreja do Senhor, porque o Senhor não defende a sua própria igreja. Esse é o tema, abençoados. A verdade e a carapuça do sistema religioso. Esse é o tema. A verdade e a carapuça do sistema religioso. Eu mandei um vídeo nos grupos aqui de WhatsApp. Essa semana eu assistindo aqui em uma rede social, o comediante, um comediante famoso aí, não vou citar nome aqui, um comediante muito famoso aí, estava fazendo um show de stand-up, né? Aqueles shows que eles fazem. E ele começou a fazer uma crítica à religião, né? Principalmente ao sistema religioso evangélico. E esse comediante brincou ali, né? Traga aqui, vou deixar o Pix, venha fazer sua oferta, tomé, não sei o quê. E aí ele fez embolou a língua, né? Fingindo falar uma língua estranha. E aí um senhor, que por certo, eu não posso julgar, eu não tenho conhecimento de causa, mas ele deve ser um líder religioso ou faz parte de uma liderança, e olhe lá se não for um pastor evangélico, ele se levantou, interrompeu a apresentação lá do comediante, pegou o microfone, ele disse: olha, você é um artista, você é uma pessoa excepcional, mas tem uma coisa que eu vou lhe dizer. Se você me ouvir, você vai continuar brilhando mais ainda. Agora, não toque na igreja de Deus. Não brinque com a igreja do Senhor. E aí, o comediante balançou a cabeça, depois pegou o microfone e refutou aquela fala dele. Ele disse: quando eu toco na igreja, entre aspas, eu estou tentando despertar nas pessoas sobre a questão dos falsos profetas, falsos pastores, homens, né, adúlteros, corruptos, pedófilos, que existem. É isso que eu quero falar para vocês. Preste atenção, meus irmãos, de quaisquer denominação, qualquer religião. Entenda uma coisa: se você é um espírita, se você ama a Deus, se você respeita, se você teme a palavra de Deus, glória a Deus, é um dever seu. Se você é evangélico, cristão, católico, se você é um bandista, se você é TJ, independente da sua ramificação, da sua religiosidade, independente do seu credo, preste muita atenção.
Uma coisa é você ferir o caráter e a moral de Deus. Uma coisa é você blasfemar contra a igreja, contra o Espírito Santo, contra a santidade do Eterno. E outra coisa é você expor a tradição religiosa ou o religioso podre, manipulador, ladrão, corrupto, enganador, estuprador, pedófilo, assassino que estão no meio do povo de Deus, ultrajado de ovelha, mas são lobos devoradores. Então, quando a carapuça serve para essas pessoas começam a inflamar, propagar que quem está denunciando esse sistema podre, ou esta podridão nos bastidores, que está lá debaixo do tapete da religião, essas pessoas que estão denunciando, seja um pregador da palavra, como aqui o irmão Elcio, ou um comediante que da sua forma fez a crítica ao sistema religioso, então nós vamos ser vistos como perseguidores da Igreja de Cristo, blasfemadores do Evangelho, sabe? Então, os membros, as pessoas que fazem parte dessas instituições religiosas, elas são coagidas, ameaçadas psicologicamente, sabe? E elas são proibidas, porque quando um líder religioso, ele começa a distorcer a fala e o contexto, ou quando a carapuça serve para ele, e ele se sente ofendido, e ele começa a transmitir para a igreja: olha, aquele comediante está falando mal da igreja, aquele comediante está imitando as línguas dos anjos, vou chegar lá. Você viu aquele comediante? Ele estava... Deus, aí você abre os comentários, e eu fui ver alguns comentários, porque eu sabia que ia ter muito. Você vê lá as pessoas: cuidado, com Deus não se brinca. Cuidado, muitas pessoas já morreram porque tocaram na igreja. Muitas pessoas morreram porque falaram mal dos pastores. Mas que pastores, irmãos? E que igreja essas pessoas tocaram? Eu tenho certeza que muitas pessoas que pensam dessa forma, a partir de agora vão ficar de olho em mim. Eu não vou dizer que vão desejar. Eu não vou dizer que vão torcer. Mas vão ficar de olho na minha pessoa, para que, se porventura acontecer alguma coisa ruim na minha vida, lembra daquela mensagem que aquela pessoa, que aquele irmão pregou, falando mal do pastor, falando mal da igreja. Olha Deus apertando aí. Olha Deus aí colocando ele na prova. Você já pensou se Deus fosse matar todo mundo que não concorda com o pastor? Quantas pessoas na terra não concordam? E quando eu digo não concordam com o pastor, é com esta picaretagem que existe aí nos pseudos altares. Eu não estou falando que não concorda com aquela pessoa porque ele é um religioso católico, evangélico, etc. Porque eu conheço pastores evangélicos, conheço padre, conheço pessoas decentes do candomblé. Existem pessoas de caráter em qualquer lugar. Existem pessoas sinceras em qualquer âmbito, em qualquer departamento, em qualquer situação. Então a ideia aqui não é a gente generalizar. E outra coisa, e eu fiz até um comentário lá no vídeo, em momento algum o comediante tocou na igreja. O que é tocar na igreja? O que é a igreja? Primeiro, o que é a igreja? É claro que vocês, com conhecimento da graça de Deus, vocês sabem. Mas para a tradição religiosa, igreja é aquele sistema podre da pomba? Para a tradição religiosa, igreja é a tal daquela cidade mundial, com aquele homem de chapéu enganando as pessoas, usando Bíblia? Ah, irmão, mas ele é usado por Deus para operar cura. E quem cura é homem? Se cura, quem cura é Deus. Se prospera, quem prospera é Deus. Se dá saúde, quem dá saúde é Deus. Se liberta de um vício, se libertou porque deixou de praticar, ou se pediu força a Deus e Deus deu graça, força para a pessoa deixar, nunca foi o homem. Mas tem que respeitar aquelas pessoas. Respeitem.
Mas o que é pregado e o que é falado em nome de Deus é verdade? Deus habita em templo feito por mão de homens? Que Deus é esse que está usando o homem para falar do evangelho? Ao mesmo tempo está usando o homem para vender toalha, vender meia, vender óleo que comprou no supermercado? E se você discordar dessa prática, você está tocando na igreja de Cristo. Que igreja de Cristo, rapaz? Abre o olho, meu irmão, minha irmã. Que igreja de Cristo? Qual é a igreja de Cristo que você está tocando? Quando você vê esses homens, esses líderes envolvidos com politicagem, uma hipocrisia. Uma hora está apoiando um, outra hora está apoiando o outro, porque está sendo beneficiado, favorecido, barganha, vendendo a igreja, comercializando a palavra. E vendendo a igreja não é vendendo as pessoas, a igreja de Cristo. É vendendo os seus membros que não têm entendimento da palavra e se deixam levar pelo vento de doutrina, onde esses corruptos enganadores só se enriquecem na terra, pregando engano e usando a palavra de Deus e o nome do Senhor em vão. Irmão, mas você nunca viu aquela reportagem, não? E a palavra de Deus diz que o que o homem semear, isto mesmo ceifará. Sim! Sob que contexto? Teve um jornalista que morreu um tempo atrás, teve até um parente meu que ficou de bico comigo. Um jornalista muito famoso aí de uma rede de televisão, veio a óbito, morreu. E aí, a mídia evangélica foi pra cima dele. Quer dizer, dele não, que ele já tinha morrido. Olha aí, ó. É porque ele foi denunciar as falcatruas de um pseudo-apóstolo. Ele foi tocar no ungido de Deus, no ungido. Ele foi tocar no ungido de Deus, porque ele disse que aquele homem tinha várias fazendas e dizia que não era dele, que era da igreja, era de Jesus. Tinha milhares de cabeças de gado e as cabeças de gado era tudo de Jesus. Deixa de ser mentiroso, picareta, falso apóstolo. E eu estou com fundamento na Bíblia. Irmão, você não pode falar isso, porque isso não vem de Deus. Então Paulo não era de Deus? Quando Paulo disse cuidado com os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros de Satanás, adversários, que se transfiguram em apóstolo de Cristo. E agora? O que dizer de Judas, que era um apóstolo? E o próprio Jesus disse: eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo, adjetivo, um caluniador, um adversário, um opositor. E agora? João Batista chegava para os fariseus. Tiago e Pedro encararam de frente o sacerdote Caifás. E agora? O sacerdote Caifás não era uma autoridade no Antigo Testamento? O sacerdote Caifás não era lá o líder do templo? E por que Pedro e Tiago encararam, peitaram? Importa obedecer a Deus do que os homens. Importa defender a verdade. 2 Coríntios 12, cadê 13? 2 Coríntios 13, 8. Diz assim, 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. E a verdade não é a verdade defendida por um líder. A verdade não é a verdade defendida, entre aspas, por uma instituição religiosa. A verdade é uma verdade bíblica, uma verdade contextualizada, uma verdade dentro dos seus respectivos pactos. A verdade é a verdade da cruz, a verdade da obra consumada, a verdade do Salvador, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que mostra a nossa posição nele. Não essas mentiras com o nome de Jesus. E quando alguém toca na ferida, seja comediante ou outro pregador, está se levantando contra a igreja, está tocando em Deus, eu respeito muito o eterno Criador. E a igreja, que é constituída por membros, pessoas, e não templo. Eu tenho um grande respeito às pessoas, à igreja, os irmãos.
Seja ele pastor, seja ele um membro, seja ele um religioso, um líder, de qualquer denominação, eu tenho que respeitar a pessoa, não a doutrina que aquela pessoa defende como uma verdade absoluta, como se ela estivesse defendendo o próprio Deus e a Igreja de Cristo. Que não é. E aí, quando esse jornalista faleceu, o próprio lá, o falso, eu avisei, estava tocando no ungido, Deus ia apertar, até parece que ninguém morre. Quantos crentes, quantos pastores, quantos líderes que nunca tiveram coragem de falar o que eu estou falando e já morreram? Então não deveria morrer? Que só é para morrer quem está falando mal desses líderes corruptos? Essa é a carapuça civil. Não estou generalizando. Então, meu amigo, pastor de igreja, padre, líder religioso, você que tem seu trabalho sério, seu trabalho honesto, claro, eu não concordo com sua teologia e você não é obrigado a concordar com a minha linha de raciocínio, de entendimento. Você não é obrigado. Agora, eu sou obrigado a te respeitar como pessoa quando eu vejo que você é uma pessoa honesta, justa, que tem zelo de Deus mesmo sem entendimento. Mas a partir do momento que você é um malicioso, corrupto, enganador, criminoso da fé, aí eu vou agora esculachar, expor a sua mentira. Aí o seu membro, a pessoa que congrega com você, vem pra cá dizer que eu estou tocando em Deus, que eu estou tocando na igreja. Porque o comediante falou, labachária, labachária. E aí um se levanta, não toca na igreja. E quem disse que labachúria, labachária é coisa de Deus? Quem disse que línguas estranhas é essas coisas aqui que o sistema religioso criou? Eu respeito a língua estranha da Bíblia, que era a capacidade de falar em outro idioma sem nunca ter estudado para a edificação da igreja. Não essas línguas que eu fui enganado, que eu pratiquei durante quase 10 anos da minha vida, por esses falsos pregadores. Não estou generalizando, porque assim como muitos deles, eu também fui enganado achando que estava fazendo a vontade de Deus, mas até que a verdade veio e me despertou. Mas muitos professores de teologia, doutores, PhDs em teologia, doutores em divindade, e eu já fiz teologia, eu sei o que é isso. Eles sabem que isso é mentira, que isso é engano. Eles querem ostentar uma aparência de santidade e por isso deixa essa baboseira dentro das instituições. E quando eu falo aqui em um tom crítico, é para despertar os meus irmãos que estão nesse engano. E eu não estou brincando quando eu digo isso é mentira. Iribicanta, Arabassuri, Iridecova. Isso tudo é mentira, irmãos. Eu vivi 10 anos nesse engano. E nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Não adianta pegar um texto isolado e interpretar o seu bel prazer, porque as línguas estranhas de 2 Coríntios 14 são as mesmas de Atos 2. Eles que interpretaram o bel prazer. É idioma. Mas se você falar disso, se você tocar nisso, você está tocando na igreja. Não estou tocando na igreja. Você está ferindo, Deus está mexendo com o Espírito Santo. Eu mexendo com o Espírito Santo? Não, irmãos. Ah, então você vai ver que não vai acontecer alguma coisa com você. Ah, e você também vai ver que não vai acontecer alguma coisa com você? Vai acontecer com todo mundo. O sol, disse Jesus, nasce para todos. A chuva cai para todos. O dia da morte, o dia da partida chega para todos. Hoje eu perdi um amigo muito querido. Morreu dessa doença terrível aí do CA, se não me engano. Nunca vi esse homem tocar no nome de Deus criticando. Nunca vi esse homem criticar a igreja evangélica. Nunca vi esse homem criticar um pastor. Uma ótima pessoa, um coração bondoso. E ele morreu com essa doença. E aí? E agora? Agora, quando morre alguém que falou mal de um líder, de um pastor corrupto, foi Deus. Foi Deus apertando, irmão. Por que Paulo morreu? Por que João foi... Meu Deus, o maior profeta da Bíblia.
Jesus disse, dos nascidos de mulher não há profeta maior do que João Batista. Porque um homem de Deus, um homem santo, o maior profeta da Bíblia, porque João foi decapitado e a sua cabeça carregada em uma bandeja? Por quê? É porque ele tocou na igreja de Cristo? Foi. É porque ele falou mal de Deus? Foi. Porque Paulo foi decapitado em Roma? É porque Paulo... deixa eu ver aqui, deixa eu inventar uma coisa aqui. Irmão, deve ser porque Paulo blasfemou. Foi. Porque os apóstolos sofreram, porque Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque o profeta Isaías foi cerrado dentro de um tronco de árvore. Foi porque pecaram contra Deus? Então as pessoas sem conhecimento bíblico... Não, irmão, mas você não viu lá aqueles homens que se levantaram contra Moisés e a terra abriu e engoliu? Sim! Mas ali eles se levantaram contra o próprio Deus, porque Moisés estava representando a lei de Deus, e eles se levantaram contra a lei. E naquele período Deus fez aquilo. Mas hoje, quando eu me levanto contra esses homens mentirosos, se a carapuça servir, se não é para você, descanse. Você, pastor, líder religioso, esteja feliz se você é uma pessoa consciente, tranquila, está em paz com Deus. Mas se você é um corrupto, e essa foi a crítica do comediante contra a corrupção, que barganha a palavra de Deus, que mercadeja a palavra de Deus, e leva esse envelope, venda a tua casa e dê o dinheiro no altar. O que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver com Deus? Venha financiar essa televisão aqui, que aqui é obra de Deus. Que obra de Deus? Venha dizimar no altar, que é para Deus. Que dízimo que é para Deus? Então, quando eu critico isso, eu estou tocando na igreja? O comediante, quando toca nisso, está tocando em Deus, ferindo Deus? Não. Mas os religiosos, idólatras de líderes corruptos, vai lá nos comentários e coloca: Deus vai apertar, Deus vai matar, Deus vai fazer isso. Agora é engraçado que Deus vai estar tão preocupado com isso quando as pessoas estão denunciando o sistema podre, quando o próprio Jesus denunciava a corrupção do sistema. Qual foi a maior luta de Paulo contra os líderes religiosos? Desculpe. Qual foi a maior luta de Jesus? Foi contra o adúltero? A maior luta de Jesus, a birra de Jesus, foi contra o homossexual? A birra de Jesus, a maior luta de Jesus, foi contra o feiticeiro? Foi contra o idólatra? O pega pra capar de Jesus foi com quem? Com os religiosos, que supostamente defendia a lei de Deus. Quem está entendendo? Deixa teu like. Queridos, o que é errado, independente se está sendo praticado fora ou dentro da igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo, preste atenção. Eu vou ler a Bíblia, né? Porque eles acham que a gente está inventando coisa aqui, se levantando contra a obra de Deus. Contra a obra de Deus? 1 Coríntios capítulo 5, olha o que diz o apóstolo Paulo. Olha o que acontecia nos bastidores podres da igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 5, diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como convém quem possua a mulher do seu próprio pai. Aí Paulo vai dizer, versículo 2: estáis ensoberbecido, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse com vocês, que o que tal alto praticou, que seja tirado do meio de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu e meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo.
é para tirar do meio de vocês a laranja podre. É para tirar do meio de vocês a batata podre. Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, leia lá o versículo 19. 1 Coríntios 11, 19. Paulo disse: é necessário que haja heresia entre vocês, para que os que são verdadeiros, que são sinceros, se manifestem. Tem que haver heresia, laranja podre, batata podre, sujeira debaixo do tapete, para que os verdadeiros venham se manifestar. E quando é que os verdadeiros se manifestam? Quando eles denunciam o engano, não quando eles abraçam. Não é quando você abraça aquele pastor pedófilo, mentiroso, enganador. Não é quando você abraça aquele pastor adúltero, prostituto, bebum. Eu tenho relatos de irmãos, pessoas que eram lá dessa tradição religiosa, que me contam: irmão, uma vergonha. Eu não posso dar nome aqui, não vou expor. Mas esses pregadores aí famosos aí que você já ouviu aí, em Gideões Missionários da Última Hora, esses pregadores top aí que você já ouviu, que eu sei que você já ouviu. Irmão, já foi pregar na minha igreja. Eu era líder lá na igreja que eu fazia parte. Graças a Deus estou livre. Eu já vi esses homens pregando lá, irmão, bêbado. Bêbado. E todo mundo, inclusive o pastor que convidou e pagou caro para aquele pastor famoso levar uma palavra, sabia que aquele pastor estava alcoolizado no púlpito. E aí, homem de Deus, pregador de Gideões Missionários da Última Hora, pessoas drogadas, pregando a palavra de Deus. Aí quando você, o irmão Elcio, vem aqui e denuncia, quando o comediante aí vai e denuncia, tá tocando na igreja, tá blasfemando contra Deus, Deus vai apertar. O quê? Vocês são feiticeiros? Vocês são idólatras, defendendo homens corruptos, defendendo os enganadores. Eu defendo aqueles que eu sei que têm um trabalho sério. Sabe, eu conheço, tem pastores aqui próximo da minha casa. Pessoas de família, pessoas responsáveis. Pessoas que têm lá suas doutrinas que a gente não concorda, mas que são filhos de Deus. Pessoas íntegras, mas lobos, mentirosos, enganadores, assassinos. Aqui, recentemente nós falávamos aqui, um que matou a própria mulher, cantora gospel. Agora já está sendo pego aí em um suposto caso homoafetivo com tal de um bispo. Então falar que dentro do sistema religioso tem essas coisas é tocar na igreja de Cristo? Me desculpe a expressão, meus irmãos, mas essas pessoas que pensam assim, esses irmãos que pensam assim, é porque vocês são covardes. Vocês são medrosos, vocês são ameaçados pelo sistema religioso, vocês estão presos debaixo de uma tradição religiosa e vocês têm medo de falar a verdade. Por isso que vocês ocultam a verdade e abraçam a mentira. Eu não. Teve um outro jornalista que caiu de helicóptero, né? O helicóptero caiu e explodiu, morreu. Os crentes foram para lá dizer que ele morreu, que o avião caiu, porque ele foi dizer que um pastor famoso aí, um tal de um mala cheia, era um picareta. Aí Deus matou ele, derrubou o avião, porque ele falou que o mala cheia era um picareta enganador. É enganador, picareta, corrupto, metido com politicagem. E agora? Você vai morrer, irmão. Ô novidade. Me conte a novidade. Agora eu estou tocando na igreja que ele pastoreia? Eu estou condenando todo mundo lá que congrega com ele? Não. Por certo? Filhos de Deus, como eu acredito que ele também seja. Eu estou tocando na igreja dele lá que tem milhões de membros?
Eu estou tocando naquelas irmãzinhas lá, naqueles irmãos, naqueles senhores, naquelas senhoras que defendem a tradição dele? De jeito nenhum. São os santos de Deus, filhos de Deus, abençoados com todas as sortes de bênçãos, vivendo e sendo pastoreado não por Cristo, não pelo Espírito do Eterno, mas por um líder corrupto, um dono de empresa que fez da instituição religiosa a sua empresa. E é por isso que ele vai denunciar todo tipo de mensagem opositora a ele, porque eles defendem a sua empresa. Vocês estão pensando o quê, irmão? Acordem para a vida. Vocês estão pensando que esses pseudos apóstolos, esses bispos, esses líderes religiosos, quando eles dizem que alguém está falando mal da igreja, você está pensando que ele está defendendo o evangelho? Vocês estão pensando que eles estão defendendo Deus? Eles estão defendendo a sua instituição, sua empresa com CNPJ. Porque se fala mal de uma igreja, se fala mal de um pastor, naturalmente podem generalizar. E se começar a generalizar, vai chegar nele. E se chegar nele, ele perde clientes, perdem membros. E o medo deles é esse. Porque o Deus dele é o ventre. Olha o Deus dele. Ah, não, é porque eu estou aqui, a minha missão é salvar almas. Não, porque eu estou aqui que minha missão é levar muitas almas para Jesus. Sei. Não estou generalizando, por isso o tema: a verdade e a carapuça do religioso. Se a carapuça não está te servindo, glória a Deus pela sua vida. Continue firme e forte na fé, meu irmão. Continue no seu objetivo. Se a carapuça serviu, não venha me ameaçar e falar para a sua instituição religiosa que Deus vai me matar porque eu estou tocando na igreja e no evangelho. De jeito nenhum. Eu estou defendendo o evangelho de vocês. Então, volto a repetir aqui. Eu mandei um vídeo outro dia em um grupo e um irmão me repreendeu. E ele disse assim: eu fico triste porque as pessoas estão fazendo uma brincadeira com o Criador. Eu fui, mandei para ele um áudio e disse: irmão, você prestou atenção no que esse rapaz fez? Você tem certeza que ele está brincando com o Criador? Ou ele está fazendo chacota do religioso que tem essas atitudes carnais usando o nome do Criador? Agora minha pergunta é, meu irmão, quem está brincando aí com o Criador? Ele disse: irmão, você está certo. Quem é que está brincando com o Criador? O meu cuidado aqui, meus irmãos, o nosso cuidado, nós que denunciamos estas falcatruas, é o nosso cuidado com o nosso irmão. Paulo diz: quem come carne, não julgue quem come legume não condene quem come carne. Você que é mais forte na fé, receba o seu irmão que é mais fraco na fé com amor, com cuidado. Paulo disse: se o comer carne contamina o teu irmão, a consciência do teu irmão, não coma. Tudo isso por amor, cuidado com o teu próximo. Então, o nosso respeito e cuidado aos nossos irmãos, independente de onde eles congreguem, da instituição religiosa que eles fazem parte, é que você, meu irmão, minha irmã, pesquise, estude a palavra de Deus, sabe? Seja imparcial na leitura, para você não estar defendendo líderes religiosos corruptos, achando que você está defendendo a obra de Cristo. Defender a obra de Cristo é defender a obra da cruz. Sair em defesa do Evangelho é defender aquilo que Cristo realizou e não defender
esses homens corruptos, enganadores, lobos, porque Cristo não defendeu, Paulo não defendeu, nenhum dos apóstolos defenderam. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo disse: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Então, pode falar de mim, pode me criticar, mas eu respeito a igreja de Cristo, respeito o evangelho e temo ao meu Deus. Mas o erro da religião... Ô irmão, mas por que você expõe o erro do pastor, sendo que todo mundo erra? O erro é de todos. Mas não adianta a gente tentar ocultar o erro, porque Paulo disse: vocês deveriam ter vergonha. Tirar do meio de vocês quem cometeu tal ato. A pessoa que se relacionava com a mulher do próprio pai dentro da comunidade, e eles abraçavam a causa, e Paulo disse: tem que tirar do meio de vocês. Esse escândalo não pode ficar aí. Então quando a gente vê aí essas podridões aí do sistema, sabe, pastor matando o outro por causa de dinheiro, adultério, promiscuidade, engano, e tudo isso camuflado pela religião, ocultado pela religião. E quando você fala, quando você denuncia, quando você mostra, você está se levantando contra Deus. Não, não é contra Deus. É contra o sistema defasado, podre, caído, onde as pessoas usam o nome de Deus para se cobrirem. Mas nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Paulo falou na carta aos Efésios que quando a luz se manifesta, as trevas são dissipadas, porque a luz tudo manifesta, e nada fique oculto que não haja de ser revelado. Se você é um irmão sincero, honesto, verdadeiro, todos vão ver a glória de Deus na sua vida. Agora, se você se esconde atrás de uma Bíblia, atrás de um título eclesiástico, atrás de uma bandeira de uma instituição, amém? Graça e paz, graça eterna. Eu sou teu irmão em Cristo, Elcio Jesus, e nós denunciamos o sistema religioso corrupto e defendemos o evangelho da graça de Deus. Deixa teu like aí, compartilha aí, e até o próximo encontro, permitindo, Papai do Céu. Fui!